Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Quero compartilhar uma mensagem que o Senhor tem tocado no meu coração com os irmãos. Gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa mensagem, que Deus tem algo para falar conosco. Segunda Crônicas, capítulo 24, no seu versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Aqui nós estamos falando do rei Joás. Joás, ele foi instituído rei com 7 anos de idade. E o sumo sacerdote Joiada o criou e o instruiu. E perante a vida de Joiada, enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava do lado do rei Joás, o rei Joás fez tudo o que era reto ao Senhor. Ele mandou consertar o templo, ele mandou servir a Deus, ele instituiu ofertas para a casa do Senhor para que se construísse o templo. Então Joás, ele foi um servo fiel a Joiada e serviu a Deus rigorosamente corretamente. Mas quem foi Joás? Joás, ele era filho de Acasias, e Acasias era filho de Atalia. Atalia era uma mulher que foi gerada através de um casal ímpio por nome de Acabes e Jezabel. E essa mulher, ela era uma mulher má. E quando o seu filho, pai de Joás, faleceu, porque Acasias, ele era um rei muito mau, e ele fazia tudo que era ruim aos olhos de Deus. Ele adorava outros deuses. E com a morte de Acasias, Atalia reinou sobre Judá, e ela determinou que todos os filhos da descendência de Davi fossem mortos. Só que no reinado tinha um sacerdote por nome Joiada e sua esposa Josabeate. E ela pegou essa criança e a escondeu. E ali ele ficou escondido por 6 anos, até que Atalia fosse morta. E com a morte de Atalia, eles ungiram o rei Joás. E Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Era uma criança. E Joás, ele era um homem, segundo aos olhos de Deus, correto, porque ele fazia tudo certo. Só que quando nós vamos chegar nesse versículo 17, nós vamos ver que Joiada falece. E a partir do momento que ele falece, o rei Joás, ele ouve os príncipes de Judá. E ali ele começa a viver uma idolatria, a viver um mundo totalmente diferente do que o Senhor o tinha instituído. Nós vamos ver aí, depois os irmãos podem ler no versículo 20, do capítulo 24, que o filho de Joiada, Zacarias, ele é usado por Deus para tentar de alguma forma mostrar ao rei Joás que ele estava indo por um caminho totalmente errado, que ele estava indo por um caminho totalmente contra aos olhos de Deus. E ele, já vivendo um mundo pecaminoso, ímpio, ele manda matar Zacarias, e Zacarias se torna-se o primeiro sacerdote mártir do povo de Deus. Por que eu estou falando sobre isso, meu irmão? Porque nós temos que aprender a ouvir aqueles que são verdadeiros servos de Deus. Enquanto o rei Joás ouvia os conselhos do sacerdote Joiada, ele andava nos caminhos do Senhor.
Ele servia a Deus, ele era um homem próspero, ele era um homem abençoado, ele era um homem que, segundo aos olhos de Deus, fazia tudo certo. Tanto que Deus, em respeito, em amor, envia um servo para que pudesse abrir os seus olhos. Mas ele não quis ouvir. E hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão perdendo o rumo das suas vidas por ouvir pessoas erradas? Quantas pessoas estão seguindo caminhos que não são dignos aos olhos de Deus por ouvir conselhos de pessoas que não são dignas aos olhos do Senhor? Então nós temos que entender que aqui o rei ele tinha condições de servir a Deus com retidão. Deus deu oportunidades para que ele pudesse se converter novamente, para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros e servir a Deus. Mas ele preferiu ouvir pessoas que não deveria e perdeu aquilo que ele não poderia. Porque a partir do versículo 23 nós vamos ver que o juízo de Deus cai sobre a vida de Joás. No versículo 23 diz: E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo e todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. A partir do momento que o sacerdote Zacarias, enviado por Deus, relatou ao rei Joás que ele estava cometendo um ato indigno e que Deus estaria o repreendendo, e ali, não sei se pelo ódio ou por medo, ele mandou matar o sacerdote Zacarias. Contou-se ali depois um ano, e o exército da Síria, que era muito menor, o exército da Síria era em numeração bem pequena, ele vem contra o povo de Judá e de Jerusalém e o destrói. Deus permite que um exército menor destrua um maior para que eles sejam envergonhados. E nós vamos ver que na continuação, quem mata o próprio rei Joás é o seu próprio povo, porque ele não quis ouvir a voz de Deus. No versículo 24 diz: Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram-os ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Deus está nos alertando algo nesta noite, ou amanhã, não sei qual é o horário que os irmãos estão ouvindo esta mensagem, para que nós venhamos a ouvir, aprender a ouvir a voz daqueles que realmente estão preocupados conosco, que realmente querem o nosso bem. Conselhos, meu irmão, nem sempre são bons. Muitos são para te atrasar, para te levar para caminhos que não são dignos aos teus olhos e aos olhos de Deus. Então que nós vamos aprender a ouvir as pessoas certas, que nós vamos aprender a ouvir as pessoas corretas, para que nós não possamos fazer como Joás, que estava no caminho reto, que estava no caminho abençoado, que estava servindo a Deus com dignidade, mas quando o seu conselheiro, verdadeiro conselheiro, faleceu, ele ouviu vozes e conselhos de pessoas que não eram dignas, e por causa disso ele perdeu o seu reinado e principalmente a sua vida. Porque na continuação desses versículos, e nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12, e no final vai dizer que o rei Joás, ele não foi enterrado junto com os outros reis, porque ele foi um rei que perdeu a essência e perdeu a graça de Deus. Então que nós não possamos perder a essência de servir a Deus, que nós não possamos perder a graça de buscar ao Senhor, mas que nós temos que aprender a ouvir as pessoas certas e não as pessoas erradas, e sim fugir dos conselhos de pessoas erradas. Que Deus venha abençoar a sua vida
e que você venha sempre estar presente e na presença do Senhor, porque Ele tem algo muito importante para a tua vida e para a minha. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos.